Boa noite. Com muita alegria estamos reunidos aqui nesta noite para compartilharmos um pouco do estudo do Evangelho. Fico muito agradecida pelo convite e pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, torcendo para o dia em que as coisas estejam mais tranquilas e que nós possamos nos encontrar presencialmente. Mas, de todo modo, é um prazer muito grande estarmos reunidos em nome de Cristo para essa noite de estudo. Nesta noite conversaremos sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem e o Mal Sofrer. E ele fala sobre uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. E antes de nós começarmos conversarmos detalhadamente sobre o Evangelho, a gente lembra sobre as bem-aventuranças. Em muitos casos, como é comum acontecer, se nós levarmos ao pé da letra aquilo que está escrito sem contextualizarmos com o período que Jesus viveu, com a forma alegórica que Jesus ilustrava os seus ensinamentos, a gente pode perder um pouco da essência, da profundidade daquilo que Jesus de fato queria nos orientar. Então, para começarmos, é importante que lembremos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, todos nós que estamos aqui reunidos nesse momento, salvo aqueles espíritos mais elevados, que estão aqui para uma missão de auxiliar seus irmãos no progresso, nós todos estamos aqui como espíritos sofredores, necessitados de progresso, necessitados de melhoria, e nós fazemos isso, e sabemos que fazemos isso através do quê? Das expiações. São os sofrimentos, são as aflições que vão nos auxiliar nesse processo de melhoria. E é sobre esse processo que o bem e o mal sofrer vai trabalhar. De que forma que nós podemos trabalhar e nós devemos passar por esse processo de sofrimento e lidar com o que seria o bem e o mal sofrer. É sobre isso que a gente vai trabalhar nessa noite. Então, a gente entende que o objetivo desse capítulo é analisar a dor e o sofrimento, tanto na forma como expiação, como de evolução, tendo em vista a infinita justiça de Deus, que nos dá a oportunidade de aprendermos através da dor. Todas as vicissitudes da vida têm uma causa. Então, todas as nossas adversidades, elas têm uma causa e elas estão relacionadas com a justiça divina para a nossa evolução e para o nosso aprimoramento. A gente deve entender que as causas das aflições são profundas e devem ser procuradas tanto no presente, na atual encarnação, como em vidas anteriores, porque muitas vezes nós nos perguntamos o que nós fizemos para estar sofrendo. Olha, não fiz nada nessa encarnação, mas lembremos que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, a nossa existência não se resume a essa encarnação. Então, nós somos os resultados e nós sofremos as consequências de todas as nossas existências pretéritas e da atual. Então, a gente entende que o bem e o mal sofrer está relacionado à forma como as provas devem ser suportadas, para que possamos alcançar o reino de Deus. As provas devem ser suportadas com fé e com coragem, sem desencorajamento. Jesus deixa muito claro, no Evangelho segundo o Espiritismo, é deixado muito claro como é importante atravessarmos a maneira que atravessamos essas provas, essas expiações, para que nós possamos avançar. Né? Então, a maneira que lidamos com as situações, com as vicissitudes, elas são determinantes para o nosso progresso. Nesse sentido, ser forte, né? O aflito bem-aventurado é aquele que vai conter seus ímpetos de cólera, de impaciência e de desespero. Então, está relacionado à forma que nós atravessamos essas dificuldades. Nós devemos conter esses nossos ímpetos. Nós ficarmos... As nossas reclamações que são constantes. Eu sou uma reclamona de carteirinha e estou tentando mudar isso. Né? Então, eu procuro seguir os passos do Rafa. Só por hoje não vou reclamar. É difícil para chuchu, por
porque eu já falei, sou uma reclamona convicta, mas estou procurando melhorar, né? Então, só por hoje não reclamarei. Procurar motivos para agradecer sempre, por entender que nem sempre as dificuldades que nós estamos passando, que nós achamos que nós estamos passando, são de fato dificuldades. E quando são dificuldades, nós temos que aprender a lidar com essas dificuldades, contendo esses ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero. Isso a gente sabe que não é fácil. De acordo com o Evangelho, Lacordaire nos coloca a seguinte coisa: mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva e na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Olha que fabuloso. Ele está dizendo que são poucas as pessoas que conseguem atravessar esse sofrimento de forma adequada. E que Deus jamais permitiria que uma pessoa carregasse um fardo além daquilo que é possível ele carregar. Então, se nós estamos atravessando essa dificuldade, por mais que não pareça, é possível que nós possamos vencer. E essa vitória, ela vai ser proporcional ao bem que nós estamos fazendo. Ela vai estar relacionada com a nossa capacidade de resignação, a nossa coragem de atravessar esses momentos difíceis. E é impressionante, né, quando a gente passa por momentos mais atribulados e quando a gente consegue superar com um pouco mais de serenidade, controlando o desespero, controlando as angústias, o quanto que nós nos sentimos melhores por atravessarmos esse momento. Nós não sei nem se a palavra, o sentido correto é nos sentimos melhores. Nós encontramos um pouquinho mais de paz. Nós encontramos mais consolo em sabermos que fomos capazes de atravessar essa adversidade com a serenidade necessária e os efeitos que isso gera para nós mesmos e para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Nós nos tornamos conscientes de que somos capazes de vencer atribulações e podemos dar apoio às outras pessoas para que também consigam, já que nós conseguimos. Então, é um exemplo que a gente tem para seguir adiante. E nesse sentido, a gente deve compreender, para manter vivo isso na memória, que a Terra não é o paraíso. Nós devemos... a gente tem essa ideia, né, do paraíso pelo contrário, a Terra, como já falamos, é um mundo de provas e expiações e que devemos nos soltar aos limites do túmulo. Nós espíritas, né, de uma forma geral, ainda temos muito medo da morte e nós devemos nos libertar desse medo para compreendermos que como espíritos imortais temos toda uma existência para nos melhorarmos, para aprimorarmos, para seguirmos adiante e repararmos nos nossos erros. Nesse sentido, a felicidade eterna estará presente para todos aqueles que tiverem suportado suas provas com fé e resignação. Quanto que é importante a fé em Deus, a fé viva, ter a coragem da fé que o Evangelho também nos coloca. Então, nesse sentido, fortalecermos a coragem de nossa fé para seguirmos adiante, para suportarmos os sofrimentos, nos distanciando desses ímpetos que nos prendem ainda a esse mundo imperfeito. Sabemos que no planejamento reencarnatório, muitos de nós, e na maioria das ocasiões, temos a possibilidade de escolher as nossas provas, e por esse motivo nós estamos passando por coisas que provavelmente durante o nosso planejamento reencarnatório nós escolhemos. A gente não lembra, mas nós somos responsáveis também pelo nosso processo de aprendizado. Então a gente deve aprender a se resignar com isso. Então, lembrando que a felicidade plena, ela acaba sendo uma utopia porque é um processo constante de aprendizado e de aprimoramento.
A felicidade relacionada aos bens materiais é uma felicidade ilusória e temporária. A felicidade que vem do espírito é a felicidade eterna, é essa que nós devemos buscar, que vão nos aproximar dos mundos superiores e só vamos conseguir através do desapego à matéria. Para concluir, o trechinho final do Evangelho, que coloca o seguinte: quando vos advenha a causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos, com justa satisfação: fui o mais forte. Gostaria de encerrar essa noite justamente com essa frase: fui o mais forte, fomos o mais forte, nos tornemos o mais forte. Vamos lembrar lá daquele lema do ar: só por hoje nós vamos resistir às tentações, só por hoje nós venceremos os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero, só por hoje. Vai ser mais difícil no primeiro dia, no segundo dia também vai ser difícil, a gente não pode se enganar, mas à medida que o tempo for passando, nosso coração vai encontrando a paz e o caminho que devemos seguir, né? Distante desses sentimentos inferiores que nos aproximam dessas dificuldades que nós nos colocamos nesse momento. Agradecemos a todos mais uma vez pela atenção. Pedimos a espiritualidade, a Jesus, nosso guia e modelo, para que continue nos abençoando, nos guiando, nos orientando. Um beijo a todos e fiquem com Deus.